Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Só que eu peço pra você, né? Tem conteúdos todos os dias aqui, você que tá acostumado a acompanhar os meus vídeos, os meus conteúdos, eu só peço pra você se inscrever, beleza? E aí, Chico, o que isso quer dizer? Bom, por enquanto, quer dizer que a Esportes da Sorte não conseguiu a autorização do Ministério da Fazenda, do governo federal. E está esperando esse deferimento, essa autorização, segundo a empresa, com toda a documentação necessária e que agora, mediante a autorização da Loterj, que é uma loteria federal do Rio de Janeiro, eles aguardam agora essa autorização em esfera nacional. A Loterj, ela conseguiu, por uma liminar, pela Justiça, a autorização de algumas casas de apostas registradas apenas na Loterj a operarem no Brasil inteiro. Só que isso é uma liminar. E a Advocacia Geral da União não concorda com essa decisão, digamos, de uma autorização local com âmbito nacional. Então existe um trâmite aí, eu sou leigo no aspecto, né? Estou trazendo apenas as informações para vocês, mas existe uma divergência, né? A Loterj pensa de um jeito, a liminar concedida a ela permite momentaneamente que realmente qualquer empresa possa operar no Brasil inteiro, mas assim, traduzindo para vocês, se não tiver autorização do governo federal, se não bater no Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda não exibir, inclusive eles atualizaram a lista das bets autorizadas nessa segunda-feira com mais algumas, e a Esportes da Sorte não está entre elas. Se não tiver até o dia 11 nessa lista de empresas autorizadas, não vai operar no Brasil. Não operando no Brasil, a tendência de um rompimento ela é muito forte. Ela é muito forte porque, enfim, o Corinthians vai ser obrigado a retirar o logo da sua camisa. E como que uma empresa vai obter receita para seguir investindo em publicidade se ela não terá essa publicidade? Se ela não terá, inclusive, a capacidade de operar e adquirir receita aqui no Brasil? Enfim, aí a gente caminha para um processo de ruptura. Estou fazendo leituras diante de tudo que a gente está vendo acontecer. Agora, também é verdade, e aí tem uma informação do dia que dá conta de que duas empresas, grandiosas empresas, procuraram o Corinthians e é dentro daquilo que eu falei para vocês na semana passada. Eu duvido, mas eu duvido, como diria um amigo meu, eu aço meu dedo se não tiver uma empresa querendo patrocinar o Corinthians. Seja uma casa de apostas ou não. E a informação é que tem uma bet, e a outra é uma empresa que não seria uma bet, seria uma grande empresa também, para patrocinar o Master do Corinthians. Qual empresa não gostaria de ter o logo estampado na camisa do Corinthians, disputando 3 competições, jogando sempre no horário nobre, com uma extrema audiência e com a repercussão que tem, com a torcida que tem o Corinthians? Vocês imaginem, qualquer empresa que investe em publicidade, no mercado de mídia, nesse tipo de setor, vai querer ter o seu logo aqui. Claro que os moldes e os valores da negociação vão depender muito, né? Porque nesse momento o Corinthians também vai precisar desse valor. Só que a empresa que estaria procurando o Corinthians, quando ela bate na porta, ela também está sujeita a essa negociação, porque sabe que aqui o espaço é valioso. E essas empresas já estariam dispostas, inclusive, a bancar o salário, ou parte do salário, né? Vale lembrar que a Esportes da Sorte banca 80%, o Corinthians 20%, de Memphis Depay. Ou seja, eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que nesse aspecto, se o Corinthians for hábil, e aí vai depender dos gestores que lá estão, o Corinthians não sofre para pagar o Memphis Depay. Porque hoje tem uma empresa que ajuda a bancar o salário do holandês. Se essa empresa não estiver mais, você ainda tem como angariar essa multa na justiça e mais do que isso, você vai pegar imediatamente outra empresa que vai querer investir. O cara é um atacante midiático, que está começando a jogar agora e começando a dar retorno, porque chegou ontem, né? Estava 3 meses sem jogar e aí no terceiro, quarto jogo dele o cara já está dando assistência a rodo. Então assim, a tendência é que ele voe nesse final de ano e no ano que vem o Corinthians escapando, se tudo der certo, tendência é que ele seja cada vez mais ídolo, mais querido, com uma pré-temporada. Qual empresa não gostaria de associar a sua marca ao Memphis, que já ganhou o torcedor logo na sua chegada, que tem toda a repercussão que tem uma camisa do Corinthians? Então, assim, na minha modesta opinião, fiquem tranquilos, a menos que seja muita incompetência. Você não conseguir costurar isso de uma forma positiva. Se a Esportes da Sorte não conseguir sua regularização, basta o Corinthians abrir suas portas que chegarão muitas propostas batendo lá, dizendo eu quero patrocinar o Corinthians, eu quero pagar o salário do Memphis Depay.
O Grêmio conseguiu isso com o Luizito, gente. Os patrocinadores bancaram o Luizito Soares, que não ganhava pouco também no Grêmio, uma grande estrela mundial. É o mesmo que o Corinthians está fazendo agora, porque esses caras se pagam. Esses caras se pagam pelo retorno esportivo, de mídia, de marketing, de autoestima que eles dão para o clube e para o torcedor. Não me parece ser, digamos, complexa essa situação. Por favor. Agora, pode também ser que até o dia 11, até o dia 10, né, porque dia 11 é o prazo limite, a Esportes da Sorte se regularize, consiga a autorização do governo federal, opere no Brasil, continue pagando o salário do Memphis e tá tudo lindo, e tá tudo certo. Então assim, tem um prazo que ele está se esgotando, é verdade. A situação do Memphis, ela preocupa porque, enfim, a empresa ela banca o salário do cara e aí a gente vai ter que ver qual é esse limbo, né? Daqui a pouco sai esse patrocinador, qual o tempo para entrar outro, né? Quando saiu a VaideBet demorou um tempinho até chegar a Esportes da Sorte. Vocês vão lembrar, o Corinthians fez até alguns patrocínios pontuais para alguns jogos porque não estava fechando o Master, né? E a maneira como a VaideBet saiu também gerou uma instabilidade no mercado. Não seria o caso agora, né? Agora, se acontecesse, não é culpa do Corinthians. O Corinthians nada tem a ver com isso. Era uma questão da empresa. E aí a empresa saindo, o Corinthians provavelmente receberá outra empresa para fazer esse aporte. Então, eu não estou preocupado. Eu acho que o Corinthians tem condições de resolver essa situação de uma forma muito tranquila. Está na dele, está buscando contatos com a patrocinadora no sentido de monitorar a situação e entender o que está acontecendo. E a empresa está buscando a sua regularização. Se a empresa não conseguir, vida que segue, vai cada um para um lado. Se a empresa conseguir, a coisa fica mais calma, tudo certinho, tudo segue como está e não teremos problemas também. Posso estar sendo muito otimista? Não, estou sendo realista e mostrando para vocês a clareza dos fatos de tudo que eu estou vendo, de tudo que eu de tudo que está acontecendo e de tudo que eu vi nos últimos dias. Vamos embora falar do Corinthians porque tem muita coisa para falar e principalmente em relação aos bastidores, né, políticos do Corinthians que estão pegando fogo, né? Ontem tivemos a reunião do Conselho Deliberativo, né, do Corinthians e muita coisa aconteceu ali, inclusive teve acusação de fraude, né, em relação aos ingressos, tá? Só para você entender, a Comissão de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo apresentou um relatório que aponta um desvio nas vendas de ingressos, tá? Do fiel torcedor destinados aí a membros do clube, né? Segundo o relatório, 1 em cada 3 ingressos, né, que seriam de prioridade do torcedor, do fiel torcedor, esses ingressos vão parar na mão de sócios, né, de sócios ou de não sócios ou pessoas inadimplentes. Então, só para você ter uma ideia, a média foi de 1.600 ingressos vendidos nesta pré-venda, né, nas últimas partidas. Do total, 28% são não sócios do clube e outros 4% estão inadimplentes. Ou seja, 32% dos compradores não estão aptos ao benefício. Os números foram apresentados na reunião do Conselho Deliberativo do clube. E aí você já começa a entender aquele ingresso que você não consegue comprar, a dificuldade que você tem lá no site, não tá dando. E aí, onde que vai parar isso, tá? Isso tem que ser investigado, tá? Isso tem que ser investigado e a gente está colocando aqui para você. É bem importante, né? Importante o conselho estar em cima disso também. A política do Corinthians, ontem muitas acusações foram feitas, né? Muitas denúncias foram feitas na reunião. Foi uma reunião quente, né? Foi pedido, enfim, até um acordo de confidencialidade, enfim, porque foi realmente uma reunião muito quente com muitas acusações, entre elas essa que eu acabei de falar da questão, né, dos ingressos. Acusações não, né, denúncias, na verdade, né, denúncias que foram feitas, entre elas essa questão aí dos ingressos. Por conta disso, eu conversei com alguns conselheiros, né, nesta quarta-feira e nesta terça-feira, e batendo, né, um papo com eles passaram para mim, isso por toda a manhã, né? Não foi 1, 2, 3, não. Eles passaram para mim que estão prevendo a queda do Augusto Melo em novembro. Então, assim, a questão do impeachment vai ganhando força, tá?
E eles, não é o Samir Carvalho, tá? Antes que digam aí, né, que eu estou cravando que o Augusto cai em novembro, não estou falando nada disso. Estou falando que é uma previsão, tá, de alguns conselheiros do Corinthians. Não estou nem falando se é oposição, se não é, mas esse grupo, né, os conselheiros, a maioria acha que em novembro, né, o Augusto Melo não se segura. É claro que o impeachment tem que passar por votação no Conselho, tem que passar por votação na Assembleia Geral. No Conselho, com todos que eu conversei, é quase unânime que passa. Na Assembleia Geral, gente que falava que não passava, hoje diz que passa, por conta dessas denúncias denúncias novas que estão surgindo. E claro, deixar bem claro que nada foi confirmado, precisa ser investigado ainda, então a gente não tem que acusar ninguém, são denúncias, isso vai ser investigado, né? Até porque o próprio Augusto e a própria diretoria talvez não saibam o que está acontecendo. Eles vão ter que ajudar o Conselho Deliberativo na investigação, ajudar inclusive, né, o presidente Romeu Tuma Júnior. Então a gente vai ter que aguardar, mas a previsão desses conselheiros é que o Augusto sofra um impeachment em novembro. Repito, na Assembleia Geral, que é a votação dos sócios, ainda há aqueles que acreditam que o Augusto ganha, mas há aqueles também que acreditam que o quadro mudou e ele pode perder, sim, né, e deixar o cargo de presidente do Corinthians. Pegando fogo os bastidores do Corinthians. O Corinthians é futebol, não é? A nova escalação do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense dia 17. Exclusivo, tá apressado, hein? Dia 17 é o jogo, já estou dando a escalação. Não, eu vou dar uma escalação, minha provável escalação, porque eu estou devendo para vocês no campinho, a minha provável escalação em relação aos jogadores que vão voltar, né? Com todo o contexto de reforço que o Corinthians vai ter para essa partida, né? Principalmente Thales Magno e também Alex Santana. Para mim é simples a escalação, tá? Hugo Souza é o goleiro, Fagner e Mateuzinho, joga cada um tempo, tá? Não tem briga. Na zaga, eu ainda prefiro Gustavo Henrique e o André Ramalho, e na lateral esquerda o Bidu, super titular. O meio campo que é a grande briga, a grande questão, porque volta Alex Santana. Para mim não tem briga, não tem dúvida, não tem polêmica, não tem questão nenhuma. O meu meio campo, já que o Ramon Dias está trabalhando com o sistema 4-4-2 losango, José Martínez na ponta, né, aqui na frente da zaga, né, na ponta de uma das pontas do losango. Na direita, Carrilho, tá? André Carrilho. Na esquerda, o Alex Santana. Na armação das jogadas, Garro ou Coronado, tá? Porque eu sou ousado, eu já coloco a disputa aí, entendeu? Ou então, se não tiver bem, pelo menos tem a coragem de tirar e pôr o Coronado. E lá na frente, não dá para ser outra dupla, né? Só se tivesse Bebeto e Romário para substituir essa dupla, ou Ronaldo e Romário, né? Mas a dupla é Memphis Depay e Yuri Alberto, o novo Carlitos Tevez do Corinthians, tá? E Thales Magno correndo por fora. Eu não acredito que dê para jogar com o Thales Magno e com o Memphis Depay, porque o Thales Magno não tem a explosão, a força física que tem o Yuri Alberto. Ação exclusiva no canal Café do Setorista. Árabes querem comprar o Corinthians e já abriram conversas com a diretoria corintiana. É uma informação que eu duvido muito eles confirmarem, tá? Então já vou avisando você, né, os blogueirinhos de plantão, eu apurei, vi que não é isso. Filho, não tô nem aí, aqui tem a verdade e a exclusividade para você, tá? E não tem só isso que eles querem comprar, não, tem detalhes. Vamos lá, eles querem comprar 40% do Corinthians, com um gatilho no contrato, para você ver como já tem conversas, tá? Com um gatilho no contrato para mais 11%. A ideia é que não seja SAF. Eu até falei com a minha fonte, mas SAF, dá para também ser SAF comprando, né, 40%, não comprando 100%. E aí eles passaram para mim que a ideia não é SAF. O Corinthians continua mandando no clube, né? O Corinthians continua, né, sendo ali o dono do clube, né, na frente, comandando, tá? Então não vai ser SAF, tá bom? Mas a gente não sabe que tipo de negócio vai ser feito, se vai ser feito. Me falaram que é uma grana muito alta, grana pesada. Eu não tenho os valores, mas inclusive já se falaram em valores. 40% mais gatilho
de 11%, tá? Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, importante, exclusiva do canal Café do Setorista. Não estou dizendo que o Corinthians está sendo vendido, é nada disso. Estou falando que os árabes têm interesse e há uma conversa, eles falaram que o interesse é pagar uma quantia que eu não sei o valor por 40% do clube com um gatilho de 11%. Pega essa. Vamos lá para o giro das últimas notícias. Coringão. Últimas notícias aí, Esporte da Sorte foi regularizado a aposentadoria do campeão de foca aí do Yuri Alberto, tá? Ontem, o Esporte da Sorte, passando do Dinamarca do Timão, conseguiu uma licença lá do Rio de Janeiro para seguir com as suas operações, tá? A empresa, vale destacar, não aparece no lista inicial de casa de aposta autorizado pelo Ministério da Fazenda. Ainda ontem, tá? Um ex-campeão brasileiro pelo Corinthians anunciou sua aposentadoria através de seus sociais. Trata-se aí do Luiz o Ramírez, né? Um meio-campista peruano de 39 anos que vestiu a camisa do Timão em mais de 50 partidas aí. Quem não se lembra dele, né? O Roberto aí comentou sobre a sua prioridade do Corinthians entre o Brasileirão e a Copa do Brasil. O camisa 9 afirmou que o foco do Timão é o campeonato de pontos corridos, preferindo o jogo aí contra o Atlético Paranaense ao invés da decisão contra o Flamengo no dia 20. Tá, com relação a esse raciocínio do Roberto, também concordo. As coisas começaram a melhorar no Timão. O Yuri Alberto aí melhorou muito seu futebol. Vai Corinthians, né, fiel? Espero que vocês tenham bem informado aí com esse vídeo, tá? Na minha opinião, de fato, o Yuri Alberto aí melhorou muito o futebol dele, né? Tanto a maturidade dele quanto a qualidade de passe, a qualidade de gols. Então ele tá ajudando muito o Coringão aí, principalmente na segunda etapa, né, Fernando? Não sei porquê, mas na segunda etapa ele tá demonstrando futebol melhor que no primeiro tempo. Tá. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que os créditos são do Chico Garcia e do Samir Carvalho, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!